Ohayou konnichiwa Yasumi Luke aqui, e hoje vamos falar de Keion, que já recebeu sua adaptação para anime contando com 2 temporadas, sendo produzido pela minha querida Kyoto Animation. Apesar do anime ser sim comentado durante esse vídeo, o foco vai ser o mangá, que deu origem a esse anime, criado por Kakifly, tendo essa como a sua única obra criada. Para aqueles que quiserem ler o mangá, ele contém 6 volumes, 4 contando a história que foi adaptada, no caso Keion Clássico, como eu costumo chamar, e depois Keion High School, contando a história do novo clube de música com a Asusa sendo a presidente, e o Keion College, contando a história da Yui, Hitsu, Miu e Mugi na faculdade. O grande problema nisso é a forma de se ler. Você tem 2 opções. A primeira é ler por Scangringa, já que a brasileira acabou parando no final do 3º volume do clássico e chegou bem próximo ao fim de Keion High School, mas não concluíram, ou seja, estava incompleto. Ou comprar a mídia física que foi lançada pela New Pop, que foi a opção que eu acabei escolhendo, até porque é um mangá com preço inferior aos outros mangás que tem mídia física. Bom, tendo em mente o quão conhecido Keion é, e para não ficar enrolando, não vou apresentar a história, mas sim o mangá, já que ele é diferente daqueles que estamos acostumados, é um yonkoma, uma história de 4 quadros. Outro exemplo que eu consigo dar de yonkoma é Tsurezure Children, Senju Shoujo e Gekan Shoujo no Zakikan. Talvez tenham percebido uma semelhança, todas essas obras são de comédia, e yonkoma acaba sendo exatamente isso, contém 4 quadros. O primeiro sendo uma introdução apresentando todo o cenário, o segundo vai trazer o desenvolvimento daquilo que foi apresentado. Já no terceiro teremos o clímax e por fim o quarto e último quadro trazendo a conclusão, normalmente com uma piada inserida. Por valor de curiosidade, os quadros recebem o nome de Ki, Shou, Ten e Ketsu. Além disso, sua forma de leitura também acaba sendo diferente. Você lê a coluna da direita de cima para baixo, em sequência, a coluna da esquerda, e eu só fui descobrir isso no meio do primeiro volume. Aqueles que optaram por ler diretamente pela mídia física, acredito que não tiveram esse problema, já que eles deixam bem claro como que se deve ler na primeira página. Como falei antes, não tenho o objetivo de falar sobre a história, mas sim sobre a diferença entre o anime e o mangá, pelo menos na parte que ele foi adaptado. Iniciando pelo óbvio, no mangá não tem som. E isso foi algo que me deixou muito em dúvida, até mesmo de se eu leria ou não essa obra, achando que seria estragada por conta disso. Uma obra de música sem música não é muito atraente. E de certa forma eu até estava certo, a falta de música em Keion é realmente impactante, mas não só pela falta dela. O real problema é que as músicas são boas pra caramba, então bate uma certa tristeza você só ler a letra da música ao invés de ouvi-la. Porém, fui surpreendido. Apesar de tudo isso, a história se desenvolve e é um mangá gostoso de se ler. Mas não vou negar em que as partes de apresentação são decepcionantes após ver o anime, até porque são poucas apresentações e mesmo quando tem não dura nenhum quadro direito. Isso estraga a experiência? Se eu falar que não, eu estou mentindo, mas é menos do que eu esperava. Indo agora para a diferença no roteiro e no rumo da história. Não vou dizer que eu notei todas, então se tiver alguma coisa que eu não falei, diga nos comentários. E a primeira coisa que eu acabei reparando foi na venda da guitarra da Sawako, encontrada no momento em que estavam arrumando a sala do clube, e a Sawako decide vendê-la e dar como renda para o próprio clube. Porém não sabiam quão valiosa essa guitarra era e ela acaba sendo vendida por um valor extremamente alto. No momento em que a Sawako vai questionar o valor que conseguiram pela guitarra, a Hitsu acaba mentindo, tentando ficar com o dinheiro para ela, acreditando que a Sawako não iria devolver esse dinheiro e ficaria tudo para a própria Sawako. Mas ainda assim a Sawako consegue descobrir o valor real e a diferença mora aí. No anime ela vai ficar com o dinheiro e depois acabar comprando a Toon-chan, a tartaruga que se tornará o mascote do clube. Já no mangá, a Sawako vai pegar o dinheiro e entregar apenas o valor que a Hitsu tinha mentido, que no caso seria de 10.000 ienes, e simplesmente desaparecer com os outros 490 mil. Apesar de parecer algo bobo, acaba impactando bastante na história, principalmente na forma como você vê a Sawako. No mangá ela sai literalmente como uma vilã que pegou o dinheiro e deu no pé. Porém isso é aceitável. Agora vocês simplesmente mataram a Toon-chan com esse acontecimento. Isso sim é inaceitável. Continuando a falar sobre a professora malvada denominada Sawako, temos o passado dela.
sendo ex-membro do clube de música leve, que tinha uma pegada completamente diferente, se tornando professora por causa do garoto que ela gostava e com isso mudando também sua personalidade e aparência. Tudo isso acaba sendo contado tanto no mangá quanto no anime, ou seja, o essencial está em ambos. Mas o anime vai acabar aprofundando muito mais o antigo clube, tendo nele a festa de casamento de uma das integrantes que pede para a Death Devil, que seria o nome da antiga banda, tocar na cerimônia, onde a Saoko vai recusar em um primeiro momento. Mas depois de ver a Hokage Time se apresentando com a Death Devil, acaba subindo no palco e veremos a apresentação da antiga banda com a própria Saoko cantando, mas no mangá isso não acontece. Já que comentei sobre apresentação e música tantas vezes, vamos falar sobre You and I, que apesar de todas as músicas de K-On! Serem boas, essa se destaca, sendo a minha favorita. Por diversos fatores, eu acho a letra dela simplesmente incrível, passa uma mensagem muito da hora e é carregada de sentimentos. Ver ela no mangá ou no anime não alterou a minha paixão por ela. Mas no anime ela tem um valor sentimental muito maior. A parte da Ui ficando doente e com isso a Yui percebendo quão importante sua irmã era para ela, não se altera, mas a sala do clube acaba entrando nessa letra também. No anime, quando o ar-condicionado é trocado, o clube fica por um tempo em um estúdio alugado. Isso acaba sendo importante por alguns fatores, entre eles incrementar mais sentimentos na música, ao invés de ser para a Ui, vai ser para a Ui e para o clube de música. Mas o que gosto dessa parte é a mudança de ambiente. Infelizmente, um problema existente em K-On! É a repetição de fatos. Foram para a praia todas as vezes que tiveram oportunidade, a maioria das apresentações acontece no festival escolar, então trocar o ambiente da sala de música para um estúdio alugado acaba sendo importante e tem um valor significativo. Agora temos a reta final, onde encontramos as maiores diferenças, com o anime tendo praticamente um final original. A primeira coisa que vale a pena ser mencionada é a atitude da Asus, sabendo que aquele era o último ano do clube de música e que no próximo ano seria a presidente de um clube onde só teria ela. No anime ela fica visivelmente desesperada para conseguir encontrar novas pessoas para entrar no clube. Não vou dizer que isso não acontece no mangá, mas a intensidade acaba sendo diferente e isso vai impactar em outros acontecimentos que vão acontecer no decorrer da história. O último show para toda a escola com a Saoko distribuindo as camisetas e a banda sendo um grande espetáculo se mantém em ambos, inclusive uma cena incrível essa. Só que é óbvio, no anime temos a apresentação, então se torna muito mais legal de se ver, que no mangá vai durar no máximo uma página. Saindo dessa apresentação, temos a cena dela se lembrando que essa seria a última vez que iriam tocar juntas, fazendo com que todos se juntassem e começassem a chorar, uma das cenas mais emocionantes da obra, que perde seu valor no mangá, porque a melhor apresentação durou uma página, como eu falei. Óbvio que isso é algo inevitável para o mangá, mas quando você tem o anime como comparação, fica ainda mais evidente essa diferença entre ambos. Mas apesar de não poder culpar o mangá, acaba pesando bastante no resultado final. E agora a cena que mais me marcou de K-On! Com Yui, Mugi, Miu e Hitsu subindo para a sala do clube logo após se formarem, e percebendo que a Azusa estava ensaiando com os novos membros do clube. A Azusa vai acabar saindo da sala e pedindo para elas entrar, mas nisso todas vão sair correndo, e a Azusa começa a tocar ainda mais alto para elas ouvirem enquanto saem. A cena em si acaba sendo muito simples, mas o que ela passa é incrível. As antigos participantes dando as costas para o clube e correndo para um futuro sem olhar para trás, ouvindo a música tocada pela Azusa, praticamente falando que o clube iria viver enquanto ela estivesse lá. E isso me marcou muito. Talvez minha interpretação tenha sido um pouco exagerada, mas não é como se isso importasse. Só que eu realmente queria ter visto essa cena no mangá. Apesar que dá pra entender, já que no mangá a gente vai ter o K-On! High School depois contando toda a história da Azusa, mas espere aí que eu já vou comentar sobre ele. Tem outras mudanças. No clássico, o anime em si contém muitas partes que tiveram sua ordem trocada ou são completamente originais, principalmente na segunda temporada, só que eu optei por trazer aquilo que mais me chamou a atenção e que tiveram uma importância muito maior para minha experiência. Porém, no mangá temos uma continuação para essa história, K-On! College, acontecendo na faculdade onde é apresentada uma nova banda que tem a Akira como vocalista e que vai acabar criando uma amizade com a Yui. Mas nesse mangá eu percebi o quanto a música acaba realmente fazendo falta. Querendo ou não, no clássico eu já tinha ouvido todas as músicas antes no anime. Porém, dessa vez isso não aconteceu, e acho que já ficou bem óbvia a minha opinião sobre isso.
O ritmo e o estilo da história não se alteram, mas não consigo dizer que tem algo que realmente se destaque. Os melhores acontecimentos foi mostrar a diferença do clube de música da faculdade do ensino médio, mostrando que na faculdade tem muitos mais membros, trazendo uma rivalidade para Hokaku Time, que no caso seria a banda da Akira, e a viagem de treinamento onde as bandas se dividem para treinar com pessoas diferentes que apresentam uma ideia interessante e uma certa piada em torno da Akira, com ela mudando a si mesma por conta de um garoto, igual que a Sawako tinha feito. Por fim, o Keion High School, contando a história do novo clube de música leve, onde temos problemas mais evidentes, sendo esse o momento em que você percebe: Keion sem Yui e companhia não é Keion. A falta que esses personagens fazem para a história é surreal. Os novos integrantes foram interessantes por trazerem a Jun e a Yui, que já haviam aparecido na história, assumirem tendo uma ligação com a Mugi, não fazendo elas se distanciarem demais das antigas membros, e a Nao trazendo uma forma diferente de se fazer música, uma música mais tecnológica. Mas no fim, nenhuma delas consegue tampar o buraco que é criado. Porém, teve algo que realmente me incomodou. No final do mangá clássico é feita a promessa de que o antigo Hokaku Time iria assistir a apresentação no festival escolar. E essa seria uma cena mega emocionante. Com a antiga geração vendo a nova, e tinha tudo para elevar a apresentação para um outro nível. Porém, isso não acontece. Não sei o porquê dessa escolha, mas ela passou longe de ser positiva. Para aqueles que estão esperando se vai ter nova temporada de Keion contando a história do college e do high school, eu particularmente acho bem difícil, então nem botem tanta expectativa nisso. Muito obrigado quem assistiu, eu não tô com a cabeça de ninguém. Diga nos comentários o que vocês acham, e é isso. Sayonara.